Congresso aprova o orçamento para 2023 com Bolsa Família de R$ 600. Aprovado e promulgado o piso salarial da enfermagem no setor público e em hospitais filantrópicos. E presidente do Senado faz um balanço de 2022 e fala das expectativas para o ano que vem. Olá, está começando o Senado Notícias Revista. O Congresso Nacional aprovou nesta semana o texto final do orçamento para o ano que vem. A votação foi destravada depois da promulgação da emenda constitucional resultante da PEC da transição, que garante o pagamento do Bolsa Família de R$ 600. A votação do orçamento foi rápida. Deputados e senadores passaram semanas discutindo o texto da PEC da transição. Com as mudanças aprovadas e a proposta de emenda à Constituição promulgada, ficou definido o valor de 145 bilhões fora do teto por um ano. E também o destino das antigas emendas de relator, consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Com essas definições, puderam votar o orçamento para 2023. Serão quase 2 trilhões de reais em despesas primárias. O texto também garante reajuste do salário mínimo para R$ 1.320. É um ponto de largada para a obra enorme de reconstrução das políticas desse país que beneficia, sobretudo, os mais pobres. É uma obrigação do Congresso Nacional, cumprimos a obrigação, seria muito ruim se não fosse aprovado, e aprovamos um ambiente de muita conciliação, com pouquíssimas divergências, todas sanadas e dirimidas. Então é uma etapa importante do Congresso Nacional. Aprovamos os PLNs também do Congresso Nacional, alguns vetos que por acordo foram derrubados, numa produtividade do Congresso Nacional muito acentuada. Talvez na história do Congresso não se tenha tão pouco estoque de vetos a serem apreciados. Então é um trabalho que foi desenvolvido. Quero agradecer muito a todos os deputados, deputadas, senadores, senadoras, nesse trabalho que realmente foi muito dedicado em favor do Brasil. O Congresso Nacional também derrubou vetos presidenciais a 6 dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023. Um deles era sobre a obrigação do Executivo de respeitar indicações de parlamentares na execução das emendas de relator, agora inconstitucionais. Também foram derrubados os vetos que limitavam gastos com defesa agropecuária e limitavam também investimentos em assistência técnica e extensão rural, além de transferência de tecnologias para a agropecuária, sob responsabilidade da Embrapa. Fica mantida ainda a permissão para que estados e municípios possam abater da dívida com o Tesouro Nacional o valor adiantado para obras de responsabilidade da União. Antes da aprovação pelo Congresso, o projeto do orçamento de 2023, que estima as receitas e despesas da União, foi aprovado no mesmo dia pela Comissão Mista de Orçamento. Com a promulgação da PEC da transição pelo Congresso Nacional, a Comissão Mista do Orçamento, enfim, teve os dados necessários para analisar e votar o relatório da Lei Orçamentária Anual. A emenda constitucional permitiu um adicional de 168 bilhões para o teto de gastos. O dinheiro será distribuído dessa forma. O documento prevê gastos adicionais de 145 bilhões de reais, com o possível acréscimo de 23 bilhões para investimentos, caso haja excedente na arrecadação. No total, 75 bilhões estão previstos para que o Ministério da Cidadania garanta o Bolsa Família no valor de R$ 600 mais R$ 150 para cada criança até 6 anos de idade. Saúde com 22,7 bilhões, desenvolvimento regional 18,8, infraestrutura com 12,2 e educação com 10,8 bilhões seguem na lista de contemplados. Para o aumento do salário mínimo, 6,8 bilhões. Dos 19 bilhões e 400 milhões referentes às emendas de relator declaradas inconstitucionais, metade irá contemplar emendas individuais impositivas de deputados e senadores e os restantes 9 bilhões e 700 milhões ficam sob a administração do governo federal. O senador Marcelo Castro iniciou a leitura do relatório final, lembrando que a peça original do orçamento enviado pelo governo não preenchia as demandas da União, sobretudo diante das necessidades urgentes da população mais pobre. Não contemplou a necessidade de se garantir
a partir do exercício financeiro de 2023, o pagamento do Auxílio Brasil no valor mínimo vigente em dezembro de 2022 de R$ 600 por família beneficiada. O tema foi objeto de debate durante a disputa eleitoral para o cargo de presidente da República, tendo os dois candidatos que disputaram o segundo turno se comprometido a manter esse valor a partir do próximo ano, de modo a evitar que o benefício da família retornasse ao patamar anterior. De fato, se nenhuma providência fosse adotada, o valor atual de R$ 600 inevitavelmente voltaria a ser de R$ 400. Nesta semana, o Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que direciona recursos para o pagamento do piso nacional da enfermagem no setor público e em hospitais filantrópicos. O texto foi promulgado na quinta-feira. De acordo com lei aprovada pelo Congresso, o piso nacional dos enfermeiros foi fixado em R$ 4.750. Técnicos têm direito a 70% desse valor. Auxiliares e parteiras, 50%. Mas o piso está suspenso desde 4 de setembro, por decisão do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, até que se encontrem as fontes de financiamento. Por isso, o Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição 42 de 2022, já aprovada pela Câmara. O texto direciona o superávit financeiro de fundos públicos e do Fundo Social para pagar o piso nos hospitais públicos e entidades filantrópicas, além de prestadores de serviços, com um mínimo de atendimento de 60% de pacientes do SUS. O impacto dessa PEC está estimado em 19 bilhões. A PEC aponta as fontes de recursos para financiar o auxílio, quais sejam o superávit financeiro dos fundos públicos do Poder Executivo, o Fundo Social instituído pela 10.352 de 2010. Em 2022, somente o superávit financeiro dos fundos somou 20 bilhões, valor mais do que suficiente, portanto, para financiar o piso salarial por um ano. Já o Fundo Social recebeu somente em 2021 mais de 21 bilhões. Como se sabe, o Fundo Social recebeu recursos da exploração do petróleo, sobretudo nas áreas do pré-sal. Me dirigindo também ao ministro Luiz Roberto Barroso, pedi que ele levante a medida cautelar, ainda que de caráter liminar. Senadores lembraram que falta resolver o financiamento do piso no setor privado. Eu quero, particularmente, novamente alertar que eu estou vendo os pedidos ao ministro Barroso. E quem entrou com a ação no Supremo foi a iniciativa privada, os hospitais privados, que nós não estamos resolvendo. Então, eu falo mais uma vez, para ficar registrado, a nossa reivindicação de colocar na pauta a desoneração da folha. Nada impede que, ao promulgarmos essa emenda à Constituição, o Supremo Tribunal Federal levante essa decisão cautelar para o estabelecimento do piso nacional da enfermagem e que, no caso da iniciativa privada, possa esse Congresso Nacional examinar já com o novo governo, e eu, em recente conversa com o futuro ministro da Economia, o Fernando Haddad, Sua Excelência se comprometeu já em janeiro a deliberar a respeito do espaço fiscal e dos recursos necessários para as medidas compensatórias para a iniciativa privada, que viria, a princípio, por uma desoneração da folha de pagamento, assim como existem para 17 setores da economia nacional estas desonerações, que pudesse eventualmente ser também em relação aos hospitais. Na quarta-feira, o Senado aprovou o aumento salarial para membros e servidores do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União e da Defensoria Pública da União. Os projetos seguem para a sanção. O aumento do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal aprovado será de 18%, parcelados ao longo de 3 anos. A remuneração dos ministros é usada como teto salarial do Serviço Público Federal. O subsídio atual, de R$ 39,2 mil, passará para R$ 41,6 mil a partir de 1º de abril de 2023, para R$ 44 mil a partir de 1º de fevereiro de 2024 e para R$ 46,36 mil a partir de 1º de fevereiro de 2025. Então vamos discutir aqui agora se realmente é devida essa atualização do salário dos ministros do STF,
sem antes discutir o fim dos supersalários, porque a maioria e muitos recebem contra-cheques acima do teto, muito acima do teto. Não tem o menor cabimento esse reajuste. A forma completamente errada, sem um preparo, com extra pauta, de um assunto que a gente podia ter debatido mais, como bem lembrou aqui o senador Portinho, a questão dos supersalários que está lá parado na CCJ, onde a Câmara dos Deputados já fez a parte dele. Agora, chamo a atenção que eu acho que esse debate sobre outras questões aqui suscitadas, o próximo Congresso terá a oportunidade de aprofundar e de encaminhar as melhores soluções. Mas nós não podemos, depois de ter votado o reajuste do presidente da República, decidir que os ministros do Supremo Tribunal vão ganhar menos do que o presidente da República. Isso é inconcebível. Nós temos que buscar a harmonia entre os poderes. O reajuste da remuneração de servidores do Tribunal de Contas da União também foi aprovado durante a sessão. A correção será feita de forma escalonada ao longo de 3 anos, totalizando 19,25% no total. 6% a partir de 1º de fevereiro de 23, 6% a partir de 1º de fevereiro de 24, 6,13% a partir de 1º de fevereiro de 25. A última recomposição da remuneração do pessoal do TCU ocorreu ao longo dos anos de 2016 a 2019. Também foram aprovados reajustes escalonados para o Defensor Público Geral Federal e demais membros e servidores da Defensoria Pública da União. O Senado também aprovou nesta semana reajustes para presidente e vice-presidente da República, ministros de Estado e parlamentares do Congresso Nacional, além do Procurador-Geral da República, servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União. Senadores aprovaram em plenário um projeto que proíbe o uso de animais em testes laboratoriais e outro projeto que permite a criação de sistemas de autocontrole sanitário pelos produtores rurais. O projeto proíbe o uso de animais em testes laboratoriais que visem a produção de cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal. A proposta prevê ainda que técnicas alternativas internacionalmente reconhecidas sejam aceitas pelas autoridades brasileiras em caráter prioritário. O intento do PLC está em consonância com a crescente consciência social sobre a necessidade de se evitarem práticas cruéis contra seres sencientes que se mostram absolutamente desnecessárias diante de um avanço do conhecimento científico e do desenvolvimento tecnológico. Veja, nós temos hoje mais de 40 países no mundo que já alteraram a legislação proibindo o teste em animais em relação a cosméticos. E aí, por exemplo, o Brasil acaba, junto a países como Colômbia, México, Guatemala, toda a América Latina aqui, nós temos também Chile e Panamá, que estão já discutindo legislação similar, e nós temos há 35 anos, é muito bom lembrar que, aliás, é um debate que a gente precisa estar ancorado, onde a Unesco fez a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, ou seja, desde 1978, a Unesco tem essa preocupação de fazer um debate mais ampliado. Os senadores aprovaram ainda um projeto que permite a criação de sistemas de autocontrole sanitário pelos produtores rurais sobre sua produção. O objetivo é auxiliar o poder público na tarefa de manter produtos como laticínio, rebanho e lavoura saudável. Entendemos que o governo tem tido dificuldades para disponibilizar, contratar fiscais, enfim. O projeto de lei vai ao encontro de uma necessidade que já está posta há bastante tempo, quando leva aquele que produz, a agroindústria, enfim, alguém que produz, a fornecer informações que são devidas. Em qualquer processo de produção, se tem a obrigação de dizer o que produziu e a forma como produziu. Isso, minha gente, é extremamente preocupante, porque se a moda pega, nós vamos ter daqui a pouco a violência e a criminalidade cresceram muito, as cidades, as periferias, o rural é grande demais,
vamos permitir que a segurança privada assuma as missões e as funções de Estado. É seguro o processo, o mundo já usa esse processo. Não é assim, o Brasil não pode ter fiscais suficientes, agrônomos, veterinários, zootecnistas, florestais, enfim, qualquer área que seja. E já existe o sistema, o SIM, que é o Sistema de Inspeção Municipal, e tem o SUASA e outras, Tereza, que ao longo dos anos, começou pelo Pratini, até chegar em você e agora pelo Marcos Montes, o sistema se aperfeiçoou, onde o município e o Estado fazem a fiscalização. Então, isso já existe, senador Jean Paul. Então, isso é importante e beneficia esse pequeno produtor que precisa desse sistema. Também foi aprovado o projeto que corrige limite do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro. Criado em 1939, o parque preserva um dos últimos refúgios da flora e da fauna da Mata Atlântica. Esse é um projeto que ele foi aprovado ainda esse ano, mas houve uma divergência e por um erro material no projeto estamos consertando. Rosângela Lula da Silva, a Janja, esposa do presidente da República eleito, esteve no Congresso quarta-feira para conhecer o roteiro da posse presidencial, que vai acontecer no dia 1º de janeiro. Rosângela, mais conhecida como Janja, encontrou a equipe de cerimonial responsável pela parte da posse presidencial que ocorre no Congresso e conheceu detalhes da solenidade de posse marcada para a tarde de 1º de janeiro. Janja tem tido papel de destaque na transição. A futura primeira-dama do Brasil é formada em sociologia. Ela é a terceira esposa do presidente eleito. Eles se casaram em maio deste ano e ainda moram em São Paulo. Nesta terça-feira, a imprensa divulgou que o casal visitou a Granja do Torto, que é uma das residências oficiais da Presidência da República. Depois da última sessão do Congresso neste ano, o presidente do Senado falou sobre suas expectativas para 2023. Há várias coisas que são fundamentais. Uma delas é a reconciliação nacional, a volta de um ambiente de equilíbrio, de ponderação, de sensatez, que nós identifiquemos aquilo que realmente importa ao povo brasileiro. Nós precisamos avançar no desenvolvimento, no combate ao desemprego, no combate à fome, para que tenhamos mais oportunidades no Brasil. O Brasil tem que se apresentar para o mundo de uma maneira melhor, com melhores relações, trazer e atrair investimentos para o Brasil. O ambiente da democracia e do Estado de Direito é o melhor ambiente para a gente ter progresso. Então, questionamentos indevidos, crises que não precisam ser geradas, isso tudo tem que ser combatido e a gente ocupar com o que importa. E, naturalmente, que acho que é um grande desafio, depois de uma etapa nacional em que nós conseguimos, nos últimos anos, reformas importantes como a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, o estabelecimento do teto de gastos, que o próximo governo já considera manter uma âncora fiscal que seja compatível, que seja equiparada a essa questão do teto de gastos. Nós temos, obviamente, um compromisso com reformas que ainda estão pendentes. E uma delas é a reforma tributária, que eu considero que deve ser uma prioridade do Congresso Nacional, juntamente com o próximo governo. Nós temos um sistema de arrecadação que seja desburocratizado, mais simplificado e com mais justiça social. Então, eu considero esse um grande desafio, a reforma tributária, alguns pontos também de reforma administrativa para um Estado que seja necessário, com o combate a desperdício, com a não sobreposição de órgãos que tenham a mesma competência. Esse enxugamento de máquina pública é algo que a gente tem que perseguir sempre. As concessões, eu considero que são matérias também importantes que o novo governo deve também buscar aquilo que o Estado não precisa estar presente. É bom que esteja na iniciativa privada, isso é melhor para a sociedade brasileira. E um Estado social que observe algo que é premente e evidente. Nós não podemos permitir no Brasil, um país que tem tantas riquezas, que tem um agronegócio tão pujante, que tem desenvolvimento, que tem oportunidades aí, basta poder saber usá-las, que nós tenhamos 33 milhões de pessoas passando fome. Rodrigo Pacheco fez em plenário um balanço da atuação do Senado Federal ao longo de 2022. Ele destacou a aprovação de 134 projetos de lei, 54 medidas provisórias, 54 projetos de decreto legislativo, 50 projetos de resolução do Senado, 12 propostas de emenda à Constituição, 11 projetos de lei complementar e 87 indicações de autoridades para diversos setores do Estado.
Considerando todo o período que tive a honra de estar à frente desta casa, tenho o orgulho de dizer que este foi o biênio mais produtivo do Senado desde a promulgação da Constituição Cidadã. Ao todo, aprovamos 807 matérias. Senhoras e senhores, a objetividade dos números é a prova do nosso empenho e de nossa responsabilidade. Todos os assuntos mais pungentes das principais áreas de interesse da população brasileira receberam, durante o corrente ano, o cuidadoso estudo, a paciente dedicação e uma eficaz resposta por parte dos senhores e das senhoras senadores e senadoras. Saúde. Promulgamos as emendas constitucionais número 120, que definiu a responsabilidade financeira da União na política remuneratória e na valorização dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Emenda constitucional número 124 e Lei 14.434, que instituíram o piso salarial nacional da enfermagem, do técnico de enfermagem, do enfermeiro, do auxiliar de enfermagem, da parteira. Educação. Sabemos que não há possibilidade de um horizonte próspero a qualquer país sem que haja um investimento efetivo na educação pública. O Brasil que merecemos passa pela capacitação de nossos jovens, pela garantia de um ambiente educacional que desperte o interesse e as vocações de nossas meninas e meninos e por sua preparação para a vida adulta e profissional. Entre as matérias aprovadas, recebem especial atenção da mídia e da sociedade, a renegociação das dívidas do FIES, a regulamentação do uso da pedagogia da alternância nas escolas do campo, para permitir a utilização de metodologias alternativas. Ciência e tecnologia. A emenda constitucional número 118 prestigiou, de uma só vez, 3 questões fundamentais à população brasileira. Ao flexibilizar as restrições à população, comercialização e utilização de radioisotópicos, passando a autorizar essas atividades para fins de pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais, a emenda constitucional número 118 não apenas estimula o progresso nacional nas já citadas áreas da saúde e da educação, mas ainda promove o desenvolvimento tecnológico e industrial de nossas empresas e institutos de pesquisa. Economia. O desenvolvimento econômico nacional foi alvo de nossa atenção ao deliberarmos, por exemplo, sobre as medidas provisórias, que tratavam da ampliação das possibilidades do uso do Fundo Garantidor da Habitação Popular em financiamentos habitacionais do programa Casa Verde Amarela, facilidades no acesso ao crédito para os microempreendedores individuais, para micro, pequenas e médias empresas e para beneficiários do INSS, entre outras medidas. Cultura. Não resta dúvida de que esse foi um dos setores mais afetados pelas medidas de restrições impostas pela situação de calamidade pública. Segundo o IBGE, o setor cultural é a principal fonte de renda de cerca de 4.800.000 brasileiros. O Estado tem o dever de compensá-los e assegurar a continuidade de nossa tão celebrada riqueza cultural. Por isso, acatamos a prorrogação do Plano Nacional da Cultura, que tem como princípio a valorização da diversidade cultural brasileira. Aprovamos também a Lei Paulo Gustavo, que autoriza repasse de cerca de 3.800 bilhões de recursos federais a estados e municípios para fomento de atividades e produtos culturais. E a Lei Aldir Blanc II. Meio ambiente. Juntamente com outros 12 colegas, participei da Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP27, no Egito. No encontro, fizemos a abertura do painel Diálogo Empresarial para uma Economia de Baixo Carbono. Os debates do encontro foram riquíssimos e giraram em torno de temas cruciais, como mitigação dos gases do efeito estufa, impacto climático na questão econômica e colaboração em favor do combate ao aquecimento global. Eleições. Jamais permitimos que se abandonasse o diálogo permanente entre os 3 poderes, o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União. Como representantes eleitos pelo povo de nossos estados, diligenciamos para enriquecer, jamais refrear, o debate democrático de todas as decisões tomadas pelos órgãos e instituições do poder público. Pauta feminina. Essa breve prestação de contas não poderia prosseguir sem que seja dado o merecido destaque à criação da bancada feminina, instalada em março de 2021. A bancada tem liderança rotativa e conta com diversas prerrogativas de líderes de partido ou bloco parlamentar, como participação no colégio de líderes, orientação de votações e preferência no uso da palavra. A medida constituiu um importante passo para um parlamento, lamentavelmente, ainda marcado pela desigualdade na representação dos gêneros.
Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.